Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui para falar de um tema que é tão importante para as organizações nessa nova economia, que é o aprendizado organizacional. A gente fala de aprendizado organizacional, a gente está falando de colaboração, está falando de cocriação, de vários conceitos que estão dentro de um tema mais amplo, que é a gestão do conhecimento. E você fala esse termo tão bonito, né? Gestão do conhecimento. Parece que é alguma coisa muito complexa ou muito distante da realidade dos pequenos e médios empreendedores. Mas parece que precisa de muitos investimentos para você conseguir fazer. Mas, na verdade, é só uma mudança de olhar. Você pensar em gestão do conhecimento é pensar em como criar um conjunto de práticas de estímulo ao compartilhamento, à colaboração, ao armazenamento e à proteção do conhecimento da companhia. A gente está falando de você trocar os óculos. A gente hoje, nessa nova sociedade, onde o intangível ganha espaço, a gente tem que conseguir olhar para aquelas velhas estratégias e perceber que, por um tempo, elas vão coexistir com as novas formas de gestão. Mas só que isso tem que ser mudado para garantir a competitividade das organizações nesse novo contexto. O cenário é diferente. E, para falar de gestão do conhecimento, basta você olhar coisas que você já faz e entender onde tem o conhecimento ali. Não é nada muito complexo. Empreendedorismo, conhecimento e inovação são um tripé indissociável para o sucesso nas organizações da nova economia. Se você pensa, por exemplo, quando você pensa em inovar, você vai pensar onde está o conhecimento estratégico, né? O que você faz diferente, né? Que foi exatamente o que a professora Aranha falou. Então, você tem que pensar como fazer com que a sua organização se estruture para garantir essa competitividade no mercado. Mas onde está o conhecimento nas organizações? Às vezes fica complicado você enxergar, né? Onde que fica o conhecimento, já que é tão intangível? Ele está tanto nos ambientes de negócios, você enxergar quais são as suas relações, tanto as leis, a regulamentação que rege o seu setor, as parcerias, as entidades governamentais. Tudo isso tem conhecimento ali disperso, na verdade. No relacionamento com os diferentes públicos de interesse, nos seus parceiros, fornecedores, clientes e até nas pessoas da sua própria organização, que fazem parte do seu negócio. Tem conhecimento em documentos, padrões, processos e, principalmente, nas pessoas e na cultura da empresa. A má notícia é que o conhecimento explícito é só a pontinha do iceberg. Esse que é mais fácil da gente identificar, né? Os documentos, os relatórios, as entregas que você fez, as patentes, quando alguém tem patente. Então, isso é a parte fácil de identificar. Só que a gente precisa, para enxergar o conhecimento em cultura e tal, na cultura, nos relacionamentos, a gente precisa só mudar nossa forma de enxergar. E o principal é você perceber se você está ouvindo a sua organização. Você está escutando o que a organização está te dizendo? Você está percebendo isso? As conversas no cafezinho são excelentes formas de gestão do conhecimento e a gente não dá valor a isso. É ali onde as relações são mais espontâneas, são mais naturais. E aí é ali que você enxerga uma nova oportunidade de negócio, uma ideia de algum colaborador seu. Você pode enxergar nessas relações. Você não precisa fazer nenhum grande projeto de gestão do conhecimento, considerando o seu porte de uma empresa menor. Você não precisa disso. Basta você pegar iniciativas que muitas vezes já existem na sua empresa e você nunca percebeu. Tem muita coisa de gestão do conhecimento. Vocês podem ter certeza que depois que vocês voltarem para as suas empresas, vocês vão perceber, poxa, isso é gestão do conhecimento. A gente tem uma reunião semanal onde cada um fala dos seus projetos. Isso é gestão do conhecimento. São coisas muito simples que você consegue depois perceber que você já está fazendo e nem sabe. Então, como é que a gente pode identificar o que é crítico para a organização? Esse é o primeiro passo. Para você não começar a implantar diferentes iniciativas que não façam parte do seu contexto, é importante identificar aquilo que é crítico. Então, convido vocês a fazerem uma reflexão. Quem for tendo os insights já pode até ir anotando. Pensa o que você faz, o que é essencial para o seu negócio existir. O que você realmente faz de diferente. Vamos pensar num exemplo. Por exemplo, um restaurante que se posiciona como o melhor peixe da região. Ele tem que ter um excelente peixe, né? Sem o peixe, ele não consegue se posicionar como o melhor peixe da região. Então, o relacionamento com o fornecedor, ou então com uma rede de peixeiros, é essencial para ele.
É importante ele ter essa rede muito bem montada. E também a qualidade do peixe. Tem que ter um padrão, tem que ter um processo para esse peixe sair sempre da mesma forma. Faz sentido isso? Então, se você pensa numa empresa de consultoria, você pensa em que várias soluções que vocês já deram podem servir para algum outro cliente em outro contexto. Por que não chegar e colocar no mesmo ambiente algumas apresentações, algumas soluções que vocês já deram? Isso pode servir como fonte de consulta posteriormente. Quando as equipes são enxutas e quando a empresa é pequena, que a gente fica mais suscetível às variações de mercado, é muito importante a gente ter a informação organizada para dar mais agilidade na capacidade de resposta e na tomada de decisão. Isso garante a competitividade. Qual é o diferencial, né? Qual é o seu momento, o momento do seu negócio? Se você é uma startup, você tem algumas necessidades específicas. Se a empresa já está no momento de crescimento, você já precisa de outro tipo de iniciativas. Se já é mais madura, precisa de outras. Então, acho que a primeira reflexão que vocês devem fazer é entender qual é o momento da sua empresa, é entender onde está o conhecimento crítico, identificar se tem mais a ver com relacionamento, com capital mais estruturado, que é de documentos, processos, se está mais nas pessoas. Se a empresa, por exemplo, é uma produtora cultural, é importante ficar atenta a quais são as mudanças nas leis de incentivo. Então, você está falando do ambiente de negócios. Só que como é que você faz tudo isso dar certo? Né? Na hora que você identificou qual é o conhecimento crítico, sabe qual é a linha de ação que você tem, onde você tem que direcionar os seus esforços, o que você tem que garantir para que a gestão do conhecimento realmente flua na sua organização? Primeira coisa, o engajamento dos líderes. E quando o empreendedor está próximo dos colaboradores ou então dos parceiros, isso fica muito mais fácil. É importante que todo mundo que participe perceba que essa é uma prioridade para a empresa. Uma outra questão é você ter um alinhamento claro com quais são os seus objetivos de negócio. Não adianta você fazer o que está na moda. Tem muita gente falando em gestão do conhecimento, então, às vezes você ouve alguma prática, alguma iniciativa, e já pensa, vou implantar isso. Só que, às vezes, isso não faz sentido no seu contexto. É muito importante você entender qual é o seu objetivo estratégico e o que você realmente precisa e que está realmente dentro do tamanho do seu negócio. As práticas simples sempre são as mais importantes para garantir o resultado. A gestão do conhecimento tem que ser orgânica, ela tem que fluir de uma forma natural na sua empresa. Não pense em rebuscar, em fazer uma coisa muito sofisticada. Começa do simples, isso com certeza vai fazer uma diferença. E o reconhecimento das pessoas que realmente já estão engajadas em fazer diferente. Quando você valoriza as pessoas que querem compartilhar o conhecimento, isso faz muita diferença. As pessoas não precisam de nenhum reconhecimento material, até mesmo os parceiros. Quando você aciona a sua rede de contatos, às vezes a pessoa só precisa de um reconhecimento, de você dar visibilidade para aquele seu parceiro. Isso pode garantir muito mais resultado do que, às vezes, um reconhecimento monetário, do que uma participação, né, nos lucros. E a divulgação dos resultados dessas iniciativas que vocês implantarem nas suas empresas é essencial para que isso se retroalimente. Isso vai gerar mais motivação, isso vai garantir que, nesses pequenos passos, vocês vão dar resultado e vai motivar vocês mesmos, né, a quererem investir cada vez mais nisso, sofisticando cada vez mais as iniciativas. Eu vou dar alguns exemplos práticos de coisas bem simples que vocês podem fazer, considerando cada um dos capitais, né, do conhecimento, cada uma das instâncias onde você consegue encontrar o conhecimento. Se você identifica, por exemplo, que seu conhecimento crítico está relacionado ao ambiente de negócios, é muito importante você fazer o que se chama de inteligência competitiva, que basta monitorar o que está acontecendo com relação às leis, às regulamentações do seu setor, o que está acontecendo no seu ambiente de negócios. É ler jornal mesmo, é você estar atento ao que está acontecendo, e isso, você mapeando isso, você já consegue, criando uma rotina para fazer isso acontecer de uma forma natural, você com certeza já consegue ficar mais preparado para se adequar às novas condições do ambiente. Atentar sempre para as pesquisas, inovações, para o que está sendo feito de novo dentro do seu ambiente de negócios.
Porque quando você vê o que está sendo feito de novo, você já consegue também, aí é o pulo do gato para você inovar, né? Você já consegue se associar, você já consegue fazer alguma mudança de rota, identificar alguma oportunidade de negócio que você nunca tinha pensado. Está atento realmente a esse ambiente. Realizar benchmarkings relevantes também para o seu negócio, isso de uma forma constante. Benchmarking é ver o que o outro está fazendo. É uma conversa, é você ver quais são os cases de outras empresas, é você bater um papo com algum amigo seu que fez alguma coisa diferente. É isso que vocês estão fazendo aqui, participar de eventos, ouvir o que tem sido feito. Isso é relevante para vocês conseguirem enxergar o que está acontecendo no ambiente onde vocês estão inseridos. Quem pensa mais em capital de relacionamento, quem se identifica mais com esse tipo de conhecimento, né? Esse conhecimento fica mais estratégico para você, você já pensa em como mapear os seus públicos de interesse. Quando eu falo públicos de interesse, eu estou dizendo qualquer público com o qual você se relaciona mesmo. Fornecedores, clientes, parceiros estratégicos, entidades do governo, órgãos ambientais, enfim. Tenta mapear isso e perceber quais são as necessidades e as expectativas de cada um deles. Como você pode se relacionar com cada um deles. Registrar as preferências dos clientes também, e o histórico deles com vocês também é uma prática que é muito comum no marketing, né? A gente tem sistemas especializados para fazer isso, é o CRM, Customer Relationship Management. Só que vocês não precisam investir numa ferramenta de CRM para começar a fazer isso. Pega um Excel, registra qual a interação que vocês tiveram com aquele cliente. Se você pensar numa empresa que tem vários projetos com o mesmo cliente, é muito importante todo mundo saber o que está acontecendo. Você saber qual é o histórico, porque se você conhece bem o seu cliente, você consegue até identificar, sem ele ainda ter percebido, qual é a necessidade dele e oferecer o projeto mais adequado. E a gente não pode contar com a memória, né? Então essa forma de estruturar esse conhecimento sobre os clientes traz uma vantagem competitiva para vocês. Vocês podem se antecipar a uma necessidade deles e já oferecer algum tipo de projeto ou produto que ele nunca pensou. Crie uma rede de fornecedores e parceiros estratégicos. É muito importante vocês entenderem aquilo que vocês são bons e aquilo que vocês não têm de competência e começar a formar essa rede. Isso você pode fazer de uma forma informal também, né? Você manter esses contatos, você identificar quais são os potenciais parceiros. Isso é uma questão que não demanda nenhum tipo de grande investimento. Tudo isso se resume a uma questão de como você pode enxergar para essas iniciativas. Percebem que não são iniciativas muito complexas. Quando a gente fala do conhecimento mais estruturado, de documentos, padrões, processos, é importante criar uma base única para compartilhamento de arquivos. Se vocês têm uma série de pessoas trabalhando juntas dentro de um mesmo projeto, tem vários softwares gratuitos hoje que permitem compartilhamento na rede, na nuvem. Você pode trabalhar juntos no mesmo documento. Enfim, isso é uma coisa que pode garantir até a produtividade dos negócios de vocês. Identificar e mapear os processos críticos. Quando eu falo de processo crítico, às vezes parece que vai burocratizar, que é tudo que a gente não quer numa empresa pequena, né? Então, se você pensar em processo, pega aquele que realmente faz a diferença. Vamos pensar, um restaurante ou uma cafeteria que tem um brownie, que é o melhor brownie da região, que todo mundo vai lá para comer esse brownie. A dona Maria, que faz esse brownie, ficou doente, ninguém mais sabe fazer, você tem um problema. Então, pega a dona Maria e escreve quais são as quantidades certas, o que você faz antes de quê, qual é a temperatura adequada do forno. Faz um padrão, você não tem que fazer um processo nos moldes de uma grande empresa. É só você ter essa documentação. E o principal, pede para a dona Maria ensinar para outras pessoas, ela vai se sentir valorizada. Isso é uma coisa que você consegue tornar esse processo mais conhecido por todos. No momento de baixa, você consegue se manter a qualidade, a regularidade e a identidade das suas entregas. Se você pensar nisso, né, de você formar qual é a qualidade que você quer entregar, sempre. Isso todo mundo tem que estar muito bem harmonizado com relação a esses conceitos que você quer entregar. Então, os padrões te ajudam nisso.
Quando a gente fala de pessoas e culturas, tenta identificar quais são as competências de cada um dos funcionários ou cada um dos seus parceiros. Quando eu falo competência, eu estou falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. Não é só o conhecimento, a gente fala também de postura, a gente fala também de iniciativa. E aí você consegue realocar as pessoas de acordo com um determinado projeto que você tem para implantar. Essa identificação dessas competências vai ser importante também para você saber quem você vai colocar em qual projeto. E aí você consegue garantir uma qualidade melhor, uma produtividade melhor, ainda consegue perceber o que a pessoa mais quer fazer e ela vai trabalhar muito mais motivada. Essa troca de experiências entre as pessoas é essencial para que as pessoas se sintam especialistas em determinado assunto dentro da organização. Então, se você identificou que um determinado consultor é muito bom para trabalhar em determinado segmento de negócio, ele se sentir especialista nessa área e se sentir valorizado por isso, e se ele puder compartilhar com os colegas essa experiência, isso com certeza vai fazer com que ele se sinta muito mais valorizado, e você vai conseguir fazer com que todos trabalhem de uma forma mais colaborativa. A pessoa não pode achar que o conhecimento dela vai ser passado e ela vai perder importância. Ela tem que sentir que esse conhecimento é valorizado pela empresa e que você precisa, e quanto mais ela compartilhar, quanto mais ela contar para os colegas, e quanto mais ela ajudar a organização a ter esse conhecimento que ela tem, mais ela vai ser valorizada e mais o negócio vai prosperar. Tenta registrar, ao final de cada projeto, as lições aprendidas. O que é uma lição aprendida? É tudo que deu de certo e de errado, né? Às vezes a gente pensa em lição aprendida como encontrar os culpados por determinada falha. Tenta enxergar, terminou um projeto, teve a entrega, faz uma reunião e tenta conversar com todas as pessoas envolvidas para perceber o que poderia ter sido melhor. Onde que teve, qual foi o problema aqui que a gente encontrou, que a gente poderia ter feito diferente? Registra isso no Excel e deixa compartilhado com todo mundo. Dessa forma, quando você for implantar projetos semelhantes, você vai conseguir resgatar esse conteúdo que você já registrou e conseguir evitar erros futuros e repetir os acertos também. Quando você pensa nesses projetos também, e pensar em vou fazer um relatório, vou fazer um documento para poder tangibilizar tudo isso que a gente fez, né, dependendo do seu negócio, às vezes parece que dá muito trabalho, ou então você acaba deixando para depois e não faz. Uma boa forma de você conseguir garantir a sua memória organizacional é filmando as pessoas. Filma as pessoas contando qual foi a experiência delas com aquele projeto, quais foram as lições aprendidas. Isso é uma técnica de storytelling. Você consegue, mais uma vez, valorizar a pessoa por aquilo que ela sabe, por aquilo que ela está te contando. Depois edita em vídeos curtos e coloca para todos verem. Se você fizer isso de uma forma periódica, você vai conseguir ver todo o histórico da sua empresa. Acho que a principal mensagem, quando você fala de gestão do conhecimento, né, de colaboração, é que quanto maior a colaboração interna, maior a sua competitividade no mercado. Isso é importante ficar claro para todo mundo. E eu vou deixar para vocês 6 pontos importantes para vocês se lembrarem. Primeiro, pensa grande, mas implanta pequeno. Quando você começar a identificar quais são os seus conhecimentos críticos quando vocês voltarem, vocês vão ter várias ideias, né? Então, eu posso fazer isso, aquilo. Tenta priorizar. Coloca tudo isso num roadmap e vai percebendo o que é mais importante fazer agora, o que vocês podem fazer depois. E assim, cada iniciativa que for dando resultado vai fortalecer as próximas que vierem. Isso vai ajudar a tornar as iniciativas de colaboração muito mais sólidas, mais consistentes. Valorize o que já existe. Tenho certeza que vocês, mudando os óculos, vão perceber que vocês já fazem isso, já fazem gestão do conhecimento. Então, valorize o que já existe. Se tem algum grupo dentro, se tem alguns funcionários dentro da sua empresa, ou algum grupo, ou algum encontro mensal de parceiros, um chopp no final de semana, que seja, isso é um momento para que vocês troquem informações e conhecimentos. Valorize essa prática, torne essa prática uma coisa institucional, torna isso uma coisa regular dentro da empresa. Não perde foco do contexto. Quando você pensa em fazer aquilo que, poxa, aquela iniciativa é muito legal, vou implantar, mas se aquilo não tem a ver com o seu negócio, não faça.
Vocês podem se desfocar, vocês podem acabar despender alguma energia desnecessária. Esquece as metodologias muito rígidas, que muitas vezes elas podem não atender ao negócio dos pequenos e médios empreendedores, né? Busca a simplicidade. O que for simples, normalmente, é muito mais fácil das pessoas entenderem, é muito mais fácil das pessoas aderirem, é muito mais simples para você conseguir obter resultado. E reconheça as pessoas. Isso é fundamental. Comece e depois melhore. A questão é você começar a fazer, né? O botar para fazer da Endeavor. Começa a fazer e depois vai aprimorando aos poucos as iniciativas. Isso certamente vai fazer diferença, né? Você ficar pensando em sofisticar muito, vai acabar não conseguindo obter o resultado na medida em que você gostaria. Obrigada e boa sorte!